ministrar de uma forma diferente hoje. Eu creio que Deus precisa tocar o nosso coração de uma forma definitiva. Eu senti os obstáculos, as batalhas. Há batalhas tremendas e árduas. E então nós vamos ter que ter entendimento, maturação em Cristo Jesus. Não podemos brincar às igrejas. É coisa muito séria, vocês não imaginam, porque isto eu tenho consciência disso. Há coisas que nos podem matar. Eu digo mesmo, há coisas que nos podem matar. Podem matar a nossa fé, podem matar o nosso discernimento, podem matar a nossa alegria e podem definitivamente, realmente fazer com que nós aconteça algo que faça com que uma pessoa parta antes do tempo. Porque Deus quer e ama a longevidade. O Salmo 91 que todos conhecem, o salmista começa a dizer-nos algo tremendo e poderoso. Diz que logo no final do Salmo 92, Salmo 91 é tremendo, tem sido tremendo a minha vida, tem sido como sustentação, auxílio, socorro, alegria, refúgio. E começa o salmista por dizer logo nos finais, que é no versículo 14 até ao fim, diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe longevidade de dias, abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. E então o que está a passar na igreja é que há conhecimento das Escrituras, há conhecimento do plano e do propósito de Deus, há conhecimento do caráter de Deus, há conhecimento dos atributos da sua natureza, há quem tenha experimentado momentos vívidos e autênticos na sua vida, há quem tenha uma sede intensa de Deus, mas há um tempo determinado por Deus, há um tempo de crescimento, há um processo de crescimento. E nem todos temos a mesma estatura de fé. O apóstolo Paulo começava por dizer aqui que em relação, e nós precisamos de crescer a esse nível, são coisas muito sérias, irmãos. Eu temi, e quando Deus me falou, disse: hoje vais ministrar a palavra que eu te dei. Devia tê-lo feito já há algum tempo, quando estavam mais irmãos. E então a responsabilidade está aqui. Não é brincadeira de quem ministra a palavra, porque nós estamos a mexer com vidas. Nós estamos a orientar vidas. E muitas pessoas poderão perder o seu galardão por orientarem mal a vida dos filhos de Deus, daqueles que Deus pôs aos líderes para orientar, para guiar, para ministrar. E então, como o apóstolo Paulo dizia, que nós devemos ser fiéis e leais, íntegros àquilo que Deus quer falar. E ele dizia algo de tremendo logo na primeira carta. Eu vou ler, ver onde é que ele começa, que é o capítulo 2, exatamente 2:9. Eu vou ser rápido, de Coríntios. Quem puder acompanhar, acompanhe. Quem não puder, vou ser rápido para não perdermos muito tempo. Diz assim: 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque quando os homens, diz assim, vou ler antes o versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a expressão do Espírito Santo, aquelas que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem, elas claramente se entendem e se veem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido.
conhecer a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo, a sabedoria de Cristo. E então há coisas que começaram a fazer tremer o meu coração. Uma delas foi, eu estava a almoçar e disse: Deus, parece que estou a ficar louco. O que é isto? De um momento para o outro. Mas o que é isto? E o Senhor disse-me: é um anjo que está contigo. Ou tu crês ou não. São os anjos que estão contigo. E eu hoje, tu vais com anjos à tua frente hoje para abrir caminho. E eu senti a oposição. Por isso eu tenho dito aos irmãos: nós temos que orar pela igreja, nós temos que atentar pelos irmãos, porque uma coisa é o que nós entendemos da palavra de Deus, uma coisa é o entendimento que nós temos, outra coisa é quando nós temos palavra revelada no coração. Não é mais religião. Todo o nosso ser interior muda. A vida que há em nós é a vida de Cristo. E cai um temor, uma reverência em nós, que nós ficamos por dentro afligido. Como nós, na última reunião, falamos do apóstolo Paulo, dizia que ainda além das cargas que eu tenho e tudo mais, ainda tenho a carga das igrejas que estão no meu encargo. De as manter puras como uma noiva, puras, santas e irrepreensíveis para o noivo que vem, para Cristo Jesus, e ataviá-la para as bodas do Cordeiro. Eu tenho essa carga. Por isso, o apóstolo Paulo não é o que as pessoas dizem. Ele não é um super cristão. Ele era pequenino. Ele chorou muitas vezes. Glória a Deus, porque este precioso testamento que Deus guardou para nós, ele é poderoso, ele é eterno, ele é tremendo, e muitas pessoas que nós já vimos perderam a vida para nós hoje termos vida. Foram lançadas às feras, foram degoladas, foram decapitadas, foram torturadas, foram perseguidas famílias inteiras, assassinadas pela religião instituída, pelo poder político instituído e pelos próprios crentes sem falta de entendimento. Mas nós temos um tesouro precioso. Hebreus 10, quem puder acompanhar, acompanha. 10, 19. Vou ler. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, esse sangue cheio de vigor, pelo novo vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro coração, inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência. Reparem bem a ênfase que o apóstolo Paulo dá. Temos que purificar os nossos corações da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o prometeu. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Deus tem falado muito sobre este dia. Este dia vem, está próximo. Vem como o ladrão da noite. Verso 25, já lemos. 11, 14. 11, verso 11, 14. 11, 14 diz o seguinte de Hebreus. Porque isto dizem claramente. Será que é 11, 14? Será que é Hebreus 11, 14? Ou enganei-me? Acho que é 11, 14. 11, 14. É 14. 13 ou é 11, 4? Não interessa, nós já falamos, é um versículo que vocês conhecem, agora não vou ver, se não podemos ter, que diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Vou ver aqui 1 Coríntios também. Eu creio que é 1 Coríntios ou é 2 Coríntios? É 2 Coríntios 4,16. Acho que eu já li isto. 2 Coríntios 4,16. Vou ver o que é que Deus diz aqui. Na sua palavra, 2 4,16. Estou mais habituado a outra Bíblia. Nesta Bíblia perco um bocado. Então diz o seguinte, 4,16. O que é que diz?
Exatamente, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tudo aquilo que nós passamos produz realmente um peso de uma glória muito excelente e eterna. Prepara-nos para algo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos falar do nosso coração. Vamos falar de apresentar os nossos membros a Deus. Provérbios 18, 21. Eu vou ler. Diz que a morte e a vida estão no poder da boca. Vamos falar sobre a boca. Um instrumento que é poderosíssimo. E que nós temos usado de uma forma muito leviana muitas vezes. Mesmo quando estamos juntos. Deus, eu ultimamente sou uma pessoa de poucas palavras, ouço muito. Porque quando eu ouço, o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração. E começa a revelar áreas para transformar as nossas vidas. E começa a dar palavra para que possa ministrar a seu tempo aos corações das pessoas. E então, Provérbios 18, 21 diz que, eu vou ler até 20, diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Atentamente disto. Prestem muita atenção ao que está a seguir. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, o seu interior. Diz que dos renovos dos seus lábios, aquilo que é novidade, aquilo que nós mais falamos, mais comunicamos, mais transmitimos, aquilo que nós mais libertamos através da nossa boca. A Bíblia compara renovo, sai novidade da nossa boca. E diz a seguir: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. E aquele que a ama comerá do seu fruto, do fruto que sai da boca, mas que sai dos renovos do seu ventre, do seu âmago, do seu interior, do profundo do seu ser. E então, eu vou só baixar aqui isto um pouco. E então, é de veras importante nós conhecermos um membro que Deus nos deu. E como começa Gênesis 1:26, diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança, à imagem e semelhança Deus o criou, macho e fêmea o criou, e lhe deu domínio sobre todas as obras das suas mãos. E depois diz que no capítulo 2 que o Senhor soprou no fogo da vida, Ruach HaKodesh, Espírito Santo, Ruach HaKodesh, e que o homem se tornou uma alma vivente. À sua imagem e semelhança Deus criou. Por isso nós falamos palavras. Imaginem agora o nosso mundo sem som. Sabe como é que seria o mundo? Trevas dessas. Tudo sem som, ninguém se comunicava, não havia som. Imaginem que não havia sons nenhum. Ninguém ouvia ninguém, nada, não havia nada. A física quântica diz que tudo o que é matéria tem som. As estrelas que a NASA descobriu que emitem sons. Por isso é que a Bíblia diz em Jó que as estrelas louvam a Deus. Tudo o que está criado louva a Deus. Exceto as criaturas que foram dadas com o seu livre-arbítrio. Essas têm, Deus deu-lhes esse livre-arbítrio, capacidade de escolha, de opção, de o adorar, louvar, reverenciar, segui-lo, amar. Ou não? A escolha é nossa. E então, temos um membro poderoso. Dizia o apóstolo Paulo, capítulo 12, Romanos, esta passagem: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, onde operam as emoções, a razão, a lógica, poder de equacionar, de pensar. Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, da vossa razão, deste estado de ser,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é que há? Transformai-vos. Se eu mentia, eu tenho que ser eu deixar de mentir. Se eu furtava, eu tenho que deixar de furtar. Se eu adulterava, eu tenho que deixar de adulterar. Se eu enganava, eu tenho que deixar de enganar. Mas como? Porque Romanos, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, isto tudo se fez de novo. O problema é que nós não temos consciência disto. Se a nossa maneira de pensar, é o que o apóstolo Paulo está a querer dizer, se a nossa maneira de pensar estiver errada, é um caos. Porque diz, a nossa atitude vai ser errada, as nossas escolhas vão ser erradas, a nossa maneira de agir vai ser errada, a nossa maneira de viver vai ser errada, a nossa maneira de falar vai ser errada, tudo vai ser errado. Então eis o fruto, desanimamos. Eu não consigo, Deus. Mas o que é que diz a palavra? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se a nossa maneira de pensar, diz o apóstolo Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do que vocês pensam. Porquê? Porque se a nossa maneira de pensar estiver correta, a nossa atitude vai ser correta, a nossa maneira de viver vai ser correta, a nossa maneira de agir vai ser correta, a nossa maneira de falar vai ser correta, vamos viver uma vida correta e reta. E isso é o fruto do Espírito. Não se pode comprar nem com ouro, nem com prata, não são obras nossas. É um jorrar constante da vida de Deus, eterna. Mas por isso tem que haver algo em nós, um desejo de querer ser livre desse estado de ser. O desejo de abandonar o pecado. O apóstolo Paulo dizia, ainda não combateste até ao sangue contra o pecado. Mas vamos falar desse instrumento que Deus disse. Neste instrumento vai matar muita gente, vai levar muita gente ao lago do fogo, do enxofre, o inferno. Eu pensava que era pelas boas obras que nós vimos as pessoas. Eu pensava que era pelas atitudes, pela maneira de viver, a sua cultura, a sua posse, a sua educação, muito equilibrado, tremendo, amém, isso é bom, é benéfico. Mas para Deus isso não chega. Não há obra alguma que possa agradar a Deus